Evelyn. Boa noite a todos. Estamos começando aí mais um encontro. Hoje com a presença ilustre aqui do Raulzinho. Boa noite, Raul. Boa noite. E hoje, graças a Deus, dando tudo certinho, né? Porque semana passada a internet estava em pane e nós tivemos aí vários problemas aí de transmissão, né? Nós tivemos que reiniciar várias vezes e no fim acabamos fazendo a transmissão pelo YouTube, porque aqui pelo Facebook não teve jeito, né? Então quem perdeu semana passada, quiser estar assistindo o nosso encontro, pode estar assistindo ele pelo Facebook, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui pelo YouTube. Ai. Deixa eu ver, um minutinho só. Não, parece que você tá ao vivo. Sim, mas ele deveria estar aparecendo aqui no Carandache. Então eu estou atualizando a página para ver se ele aparece. Entendeu? Que daí eu consigo compartilhar ele. Aí, ó, tá vendo? Olha nós ali. Eu consigo compartilhar ele também na minha linha. Tá? E aí eu consigo abrir também e ler os comentários. Entendeu? Boa noite, Arinda. Tudo bem? Hoje nós conseguimos aqui estar transmitindo pelo Facebook. Já nós vamos fazer a oração de abertura e a leitura do Evangelho, tá? Só tô compartilhando aqui novamente e nós já começamos, tá ok? Você quer fazer a oração de abertura, Raul? Sim. Pode estar fazendo então, tá bom? Tá. Depois da água. O Raul vai fazer a oração de abertura, beleza, pessoal? Bom, primeiramente vamos fechar nossos olhos. Agradecer pelo dia que estamos tendo hoje. Que a reunião que vamos ter hoje seja uma reunião muito boa, traga muita paz, felicidade para todos. E conforme todas as vezes que a gente faz nossas reuniões de abertura, sempre traz uma paz a mais, né? Então vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Assim seja. Bom, antes de irmos para a leitura do Evangelho, vou dar os recadinhos aí que eu dei semana passada e que não deu para todos estarem acompanhando. Nós temos a CIA Carandache, que é onde nós fazemos nossos estudos, buscamos a nossa evolução espiritual. Então,
Esse é um grupo. O outro grupo é o grupo Amigos da Vida, onde nós fazemos nossas ações sociais. E no grupo Amigos da Vida, ele não é um grupo religioso, ele é um grupo de ações sociais. Só que por vezes nós acabamos aí participando, né, das ações do grupo Amigos da Vida. E esse é o momento em que nós estamos participando e pedindo aí o apoio de todos os nossos amigos, né, de todas as religiões, tá? Por quê? Nós estamos fazendo aí pelo grupo Amigos da Vida uma ação social, arrecadando mantimentos para fazer cestas básicas para quem precisa. Essa ação social começou em maio, logo após o início oficial, né, a decretação da pandemia aqui, e nós fizemos ela junto com os músicos da cidade, e depois foram entrando os músicos de outras cidades, graças a Deus. Até o momento nós conseguimos doar 208 cestas básicas, porém a pandemia não acabou, né? E nós continuamos fazendo as arrecadações. Boa parte dos músicos já voltaram às suas atividades normais, graças a Deus. E aliás, quero deixar um abraço aí muito grande para todos eles que estiveram conosco, né? Em nome do Milton Fernando e do Raulzinho, que me ajudaram a organizar esta campanha, estendo um abraço a todos os músicos que estiveram conosco, tá? São muitos, então se eu for citar todos os nomes aqui, pode ser que eu esqueça algum, tá? E a campanha, graças a Deus, foi um sucesso, né? Foram 208 cestas até o momento que foram doadas, mais de 3.300 toneladas, mais de 3 toneladas e 300 quilos arrecadados, que viraram essas cestas todas, e a campanha continua, tá ok? Nós, nesse momento, então, o que nós estamos pedindo? Estamos pedindo o apoio dos nossos amigos religiosos, né? Já passamos aí um vídeo para os dirigentes que nós conhecemos, nossos amigos, pedindo para que façam arrecadações em suas comunidades religiosas, né? Estou falando de forma genérica, por quê? Porque graças a Deus temos amigos em todos os segmentos, né? Então conversamos com espiritualistas, conversamos com católicos, conversamos com evangélicos, com umbandistas, com candomblecistas, né? E graças a Deus também estamos tendo um bom retorno, né? De pronto, vou agradecer novamente quem me deu um retorno dizendo que estaria fazendo as arrecadações, que foi o pessoal lá do Ebert, né, do Ilha de Oxum, da mãe Cleusa, tá? A mãe Márcia, a mãe Gisele, a mãe Jéssica, babá Gundilê, ao pai Daniel, ao pastor Bruno, a pastora Luciana e ao padre Pedro Paula. Minha imensa gratidão, conto com vocês sim, né? E já vou dizer assim que é uma felicidade muito grande, porque no placar nós já estamos colocando aí as arrecadações feitas pelos nossos irmãos, né? E já podemos ver uma diferença aí no placar, graças às arrecadações recebidas na semana passada, tá ok? Essas cestas, só para a gente finalizar o assunto, elas foram doadas de que forma até o momento? Estou abrindo no computador aqui. Olha, foram 4 para Itu, 6 para São Paulo, 12 para Elias Fausto, 17 para Salto e 169 para Indaiatuba, tá ok? Então, não é só aqui em Indaiatuba que nós estamos levando bem a quem precisa, né? Levando o alimento
na realidade, né? Nas cidades próximas também, tá ok? Então vamos lá, a leitura do Evangelho de hoje. O Raul vai estar abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma aleatória, como sempre, para que venha aí uma mensagem da espiritualidade para o nosso encontro de hoje, tá bom? Boa noite, Gel. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí contigo, com o Renato, com o seu irmão. Tá? Lembranças para todos. Já? Ô, louco. Essa parte aqui. Daqui até aqui. Vai lendo, a gente vê como pode preparar. Poder da fé. Na verdade é... Vamos, pode dar aqui mesmo. Tá. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não poderei curá-lo. Puderam curar. E Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrerei? Sofrerei. Tá meio ruim hoje. Tudo bem. Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Isso. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. E lhe disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar este demônio? Jesus lhes responderam: É por causa de vossa pouca fé. Pois vos digo em verdade que, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui. Até lá. E ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Tem mais um pouquinho. Tá. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta da perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação de que se aproveitar os adversários que devemos combater, ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Tá bom. Esse poder da fé é algo que, por vezes, nós vacilamos, né? E, de fato, como é dito aí, tem muitas coisas que nós precisamos, muitas montanhas que nós precisamos ultrapassar, né? Nós ainda estamos engatinhando, que dirá ultrapassar essas montanhas. Porém,
A fé, ela pode e se torna, sim, uma grande alavanca impulsionadora. Quando o nosso desejo é certo, quando a nossa vontade é forte, quando temos fé não só em Deus, mas em nós mesmos, nós somos capazes de ir muito além das montanhas. É fato que é necessário pegar essas pequenas montanhas que ele diz aqui, por exemplo, das dificuldades, das resistências, da má vontade, dos preconceitos rotineiros, do interesse material, do egoísmo, da cegueira do fanatismo, das paixões orgulhosas. E nós precisamos trabalhar todas essas pequenas montanhas dentro de nós. As nossas mudanças, esse estudo que a gente faz sempre aqui é o quê? Para a gente estar trabalhando isso, para a gente ascender a nossa evolução intelectual, moral, para que a gente consiga ultrapassar essas pequenas montanhas. E daí sim nós conseguimos subir longe. Ah, é difícil. É aquela velha história que eu sempre falo. O é difícil já é o primeiro obstáculo que a gente mesmo põe no caminho. Então a gente precisa tirar da nossa frente o é difícil, né? A gente precisa se colocar numa posição de estou aprendendo, sei que posso superar, vou ter força de vontade, vou conseguir e superar. Ir à luta. As batalhas do dia a dia, elas existem, não é para nos prejudicar, não é para nos derrubar, não é para nos deixar para baixo. As batalhas do dia a dia, elas existem justamente para que nós possamos aprender mais e aprender a superar, superar e superar. Vamos ao nosso estudo da noite? Se você quiser ir fazer alguma outra coisa, você fica à vontade, tá? Não, vou ficar aqui. Você quer ir passando os nomes nos livros? Preciso da minha caneta. Tá aqui atrás, ó. Se alguém quiser colocar o nome de seus entes queridos, encarnados ou desencarnados, nosso livro de orações, ele está aberto, tá? O Raul vai estar colocando aqui alguns nomes, né? Que já foram passados. E aí é só tá colocando aqui nos comentários que ele passa para o livro, tá bom? Enquanto isso, nós vamos para o estudo do livro Curso de Educação Mediúnica, primeiro ano. Está chegando no finzinho, falta bem pouco agora. E isso daí também me deixa bastante feliz, sinal que nós conseguimos fazer o estudo, né, no decorrer do ano, né? Muito bom. E hoje nós vamos para a 20ª aula, parte A e parte B, tá ok? Aqui, ó. Vai pegando isso daqui. Aqui é o pessoal de sempre, tá vendo? Então, você pode pegar daqui em diante, ó. Já põe esse e os outros, tá bom? 20ª aula, parte A. Psicografia, pneumatografia, pneumatofonia. O que são esses nomes estranhos? Nada mais, nada menos do que
escrita mediúnica, né? Vamos lá. A psicografia, isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 152, pode ser indireta ou direta. Essa também é chamada de manual. A indireta é aquela produzida através de pranchetas e cestas munidas de lápis, como ocorreu nos primórdios do Espiritismo, movidos pela vontade dos espíritos comunicantes, enquanto mantinham o médium a ponta do dedo no lápis. A psicografia direta ou manual é realizada pelo próprio médium. Neste caso, o espírito comunicante age sobre o médium. Este, por essa influência, move maquinalmente o seu braço e a mão para escrever, não tendo, em geral, consciência do que se escreve. Eu faria uma ressalva aqui, né? Porque hoje nós vivemos na era da informação. E isso não muda também no plano espiritual. Então, quanto mais informação nós temos de forma consciente, mais nós melhoramos. Então, eu diria que hoje também as psicografias são, em sua maioria, de forma consciente. O médium está consciente do que está saindo do papel. Tá ok? A psicografia, para quem não sabe, para quem está ouvindo falar pela primeira vez, é a comunicação mediúnica, comunicação com os espíritos através da escrita. Então os espíritos vêm e nos ditam as suas mensagens. Isso pode ser feito, como foi dito aqui, de forma mecânica, onde aí sim, de fato, mas é raríssimo isso hoje em dia, o espírito utiliza do membro da mão da pessoa e a pessoa não tem ideia do que está saindo no papel. Ao final é que a pessoa vai ler a mensagem. Mais comumente hoje isso acontece de forma consciente. Então o espírito dita, a pessoa absorve e passa para o papel. Ok? Exemplos de psicógrafos ilustres: Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos outros aí dos nossos dias. Mas é isso que eu ia falar. Chico Xavier não fazia isso? Fazia. Eu vi um filme dele. Relata ainda André Luiz, olha como se dá o processo da psicografia, que assim, muitas vezes a gente fala assim, né? Acha que é fechar os olhos, se concentrar, pegar o lápis, né? Deixar o papel ali pertinho, se concentrar e ficar esperando que a espiritualidade vai falar e pum, sai a mensagem, né? A gente tem aqui um relato de André Luiz explicando o que como a mediunidade influencia nosso organismo no momento da psicografia. Muito interessante esse relato, curtinho. Relata ainda André Luiz que aliás, eu vou pegar o parágrafo anterior e aí vou na sequência, tá ok? Diz André Luiz em Missionários da Luz que antes do trabalho que se submete o psicógrafo, os auxiliares espirituais lhe preparam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão, né? Tomar a mão do médium para psicografar. Há processos intrincados, complexos. Relata ainda André Luiz que as glândulas do médium se transformam em núcleos luminosos. Os médiuns de evidência conseguem ver isto. Tá? Clara evidência principalmente, né?
Os condutores medulares formam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. O cerebelo mostra fulgurações, as células corticais e as fibras nervosas constituem-se em elementos delicadíssimos de condução de energias imponderáveis, e a epífise emite raios azulados e intensos. O grande mal dos médiuns iniciantes é pretender ser intermediário de espíritos famosos. Então, vamos primeiro a essa descrição feita por André Luiz. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Isso ele passou um breve relato do que acontece em nosso organismo físico e espiritual no momento da psicografia. A mesma coisa acontece no momento de uma comunicação verbal, né? Só que ao invés de chegar até as nossas mãos, vai estar mais envolto aqui na região da nossa cabeça, porque nós estaremos passando essa comunicação de forma verbal. Por isso é que nós temos que estar evoluindo enquanto ferramentas da espiritualidade, para que a gente saiba sempre o nosso papel e saiba sempre o propósito da atividade mediúnica. Quando nos colocamos a serviço do plano espiritual maior e nos dedicamos, nos aperfeiçoamos e nos lapidamos, a espiritualidade também começa a trazer mais e mais atividades para nós, porque percebe o nosso propósito de amor e de seriedade e de compromisso para com a humanidade. Isso é extremamente importante para o médium que quer se aprimorar, para o médium que quer mais e mais estar fazendo um trabalho mediúnico com intensidade. É necessário isso, né? Ter esses conceitos em mente, para que ele saiba que qualquer ato mediúnico, ele traz, ele tem toda uma preparação. Boa noite, Rose, tudo bem? Bem-vinda aqui conosco. Ele tem toda uma preparação da parte da espiritualidade. Nós sempre falamos assim que no dia em que vai ter a reunião, isso serve para reunião aqui, serve para gira, serve para reunião no centro espírita, né? Todas as casas. No dia em que vai ter a reunião, já de véspera, por vezes, o plano espiritual maior já está naquele ambiente, preparando, limpando, harmonizando, deixando o ambiente preparado. Automaticamente também os médiuns que irão se dirigir para aquele local. Então a espiritualidade acompanha esses médiuns no decorrer do seu dia, trazendo inspirações, trazendo pensamentos úteis, para que, a hora que chegar no momento da atividade mediúnica, ele esteja completo. Então é um trabalho que começa, às vezes, na véspera. O trabalho de proteção do ambiente, de isolamento, né?
muitas casas, muitos locais de atividade mediúnica, no dia em que há esse compromisso da parte dos encarnados, que nem aqui, por exemplo, nosso compromisso se dá às segundas-feiras, das 17h30, das 19h30 às 21h30. Então, em muitos locais, naquele determinado dia, naquele determinado horário, a espiritualidade abre dentro da egrégora e dentro do espaço espiritual da casa, abre verdadeiros prontos-socorros. Abre salas de encaminhamento, abre salas de desobsessão, abre salas de resgate. Isso tudo no espaço espiritual. Muitas vezes os médiuns não se percebem disso. E mais uma vez eu digo, é na casa espírita, é no terreiro de Umbanda, na casa espiritualista, é no terreiro de Candomblé, todas as religiões de segmento espiritualista e nas que não são também. É por isso que há um ensinamento e um respeito, por vezes a gente vê muito isso na Umbanda, né? Sobre as casas santas, que não importa o segmento, mas é necessário esse respeito. Por quê? Em todas elas existe esse trabalho. Por vezes, a hora que o padre está fazendo a missa, é aberto um campo de recolhimento, um campo de encaminhamento, um pronto-socorro, um campo de transmutação energética naquele ambiente, naquela igreja, naquele templo, para socorrer os irmãos que lá se encontram. Então, vamos refletir a respeito disso a próxima vez que formos para as nossas atividades mediúnicas. Vamos refletir a respeito do nosso compromisso, né? Que podemos ser, sim, uma boa ferramenta de trabalho, um violão afinado, né? Que você vai chegar lá, violão afinado que a espiritualidade vai chegar e poder dedilhar sem ter que ficar afinando antes de começar a música, né? Vamos pensar que somos instrumentos, mas somos também operadores, né? Então, nosso pensamento, nossas atitudes, nossa entrega vão tudo influenciar naquela atividade. E nós podemos ter uma influência positiva ou uma influência negativa. Vamos refletir sobre o quanto contribuímos para as atividades mediúnicas na casa em que frequentamos e o quanto podemos melhorar ainda a nossa contribuição. Tá ok? O último parágrafo que eu li. O grande mal dos médiuns iniciantes é pretender ser intermediário de espíritos famosos. A psicografia, assim como a comunicação verbal,
é uma atividade mediúnica, uma forma de prática mediúnica na qual nós estamos apenas e devemos apenas nos colocar na função de tarefeiros, de trabalhadores e sempre partindo do pressuposto de que somos aprendizes, teremos menos chances de falhar. Oh, obrigado, Raul. Maravilha. Ah, tá. É verdade, é bom. A psicografia, como qualquer outra atividade mediúnica, ela nos traz o aprendizado, não só toda a vivência que temos, né, dentro das atividades mediúnicas, mas também os nossos aprendizados particulares, individuais. E um deles diz respeito direto à nossa vaidade, né? E por vezes a psicografia ela pega nisso daí, porque o médium ele resolve experimentar para ver se ele tem o dom da psicografia, né? Eu parei aqui para refletir porque eu disse o dom, né? E vamos relembrar que muitas vezes é um dom, mas é uma oportunidade, tá? Não é um dom porque você tem um dom espetacular e você é maravilhoso, né? É um dom no sentido de uma oportunidade que lhe é dada a resgatar as coisas que você deixou de fazer, as coisas que talvez você não tenha cumprido em outra encarnação. Observando dessa forma, sempre é mais fácil a gente lidar com esse ponto da vaidade, porque a gente incorre menos erros, né, de se deixar levar, certo? E muitos médiuns iniciantes acabam tendo esse fascínio de que ele vai começar a psicografar e logo logo ele está recebendo cartas de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, né, de ilustres espíritos desencarnados, tarefeiros do plano espiritual maior. E isso é uma tolice, isso é por vezes até uma armadilha da sua vaidade. Então comece o seu trabalho com o quê? Boa vontade e amor no coração. E deixe fluir. Deixe fluir desta forma. Se de fato você tem algum trabalho específico a ser feito com uma espiritualidade que venha de forma mais contundente e venha a produzir obras mais extensas, isso irá acontecer naturalmente. Não há a necessidade de forçar uma situação. Porque por vezes, quando forçamos uma situação, nos deixamos levar. Tá ok? Vamos seguir. Os médiuns escreventes ou psicógrafos são os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sobre a influência dos espíritos e podem ser classificados de mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou de pressentimento. 5 formas de classificar. Tá? Os médiuns escreventes mecânicos, a primeira forma, recebem impulso involuntário na mão e caracterizam-se pela inconsciência absoluta do que escrevem.
O primeiro indício da disposição para escrever é uma espécie de fremito no braço ou na mão, uma tremedeira, certo? Um certo tremor. Pouco a pouco a mão é arrastada por um impulso que não se pode dominar. Quase sempre, de início, traça apenas sinais sem significação. Depois, os caracteres se tornam mais preciosos e, por fim, a escrita se processa com rapidez da escrita normal. Muitas vezes isso acontece no início do desenvolvimento do médium. Ele escreve, traz muitos garranchos, né? Ele parece que está fazendo exame do coração, sabe? Eu vou mostrar depois algumas psicografias para vocês. E dependendo da escola, se permite que isso ocorra e depois, né, o próprio instrutor vai orientando que não precisa ser daquela forma, para o médium ir mudando a sua captação e mudando a sua forma de processar aquilo e tal, até que começam a sair as primeiras palavras. E depois as frases e as ideias completas. Tá? Ele complementa aqui para esse tipo de mediunidade que assim, mas é sempre necessário abandonar a mão ao seu movimento natural, não a embaraçando nem a propelindo. Não força e não segura, né? Deixa fluir. Tá? Lembrando sempre que você, médium, tem o domínio da sua matéria. Sempre. Sempre. Ah, o espírito veio, está aqui próximo, eu estou sentindo que ele quer fazer garranchos que dá vontade de rasgar, ou furar com o lápis ou a mesa e, sabe, então. Aí sim você, né, com o controle de seu corpo, de sua matéria, vai passar para lá. Não é necessário isso. Vamos nos conter, vamos nos controlar e dar a pauta, né? Dar a medida. Tá? Mas do contrário, deixe fluir. Tá? Ah, mas às vezes vem muito rápido, eu tenho medo que vá escapar da folha. Tal. Não escapa, normalmente não escapa. Tá ok? O segundo tipo de mediunidade de psicografia, médiuns semimecânicos, são aqueles cuja mão se move voluntariamente, mas têm instantaneamente consciência das palavras ou frases à medida que as escrevem. Tá? Eu diria que hoje também já não é mais o normal esse tipo de mediunidade, né? A grande maioria vai estar nos intuitivos, que são os médiuns que têm consciência do que escrevem, por impulso voluntário da própria mão. Porém, o pensamento escrito não é seu, mas do espírito comunicante, que age sobre a alma do médium com a qual se identifica. São os mais comuns. Está escrito aqui, são os mais comuns. Boa noite, Herbert. Tudo bom, queridão? Já coloquei teu nome aqui no livro de orações, o da Bárbara. A gente está vibrando aí, logo, logo você está 100%, irmão. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como faria um intérprete. Essa é a diferença que eles colocam entre o mecânico e o intuitivo. Ok? E depois nós temos os médiuns inspirados. São os que, no estado normal de pensamento, recebem ideias estranhas e
estranhas às suas ideias pré-concebidas. Isto ocorre sem o saberem. No seu estado normal, seja para as atividades ordinárias da vida ou para grandes trabalhos intelectuais. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal ou no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria de médiuns inspirados. Normalmente, eu não falaria de flores, mas de repente vem uma mensagem mediúnica, não é um tema usual meu, não é um tema que eu penso, não é um tema que... Mas de repente numa mensagem, num momento de uma mensagem mediúnica, vem um poema ou uma história que está toda ela envolta com flores, né? Então aqui a gente começa a perceber a diferença de opa, sou eu, opa, é o espírito. Entendeu? E por último, os médiuns de pressentimentos, que são os que podem sentir o resultado das comunicações ocultas, o que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Médium que por vezes, né, antevém coisas que estão para acontecer. Eu diria que hoje em dia isso daí também é raro, ok? Mas existe. Ô Herbert, tamo junto, irmão. Aí vamos para a diferença de psicografia e pneumatografia. A pneumatografia é tida por Kardec como um dos fenômenos mais extraordinários do espiritismo, também chamada de escrita direta. É produzida pelo espírito sem nenhum intermediário. O espírito não se serve de substâncias e instrumentos nossos. Ele mesmo os produz, tirando os seus materiais dos elementos primitivo universal, que submete por sua vontade a modificações necessárias para atingir o efeito desejado. Todavia, trata-se de um fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de imitar pela charlatanice. Hoje em dia eu diria assim que a pneumatografia, não tem problema, ele é muito, muito, muito raro mesmo, né? Seria você colocar folha e no final da reunião mediúnica ter uma mensagem escrita naquela folha, sem ninguém ter empunhado um lápis nem nada, entende? Então, a pneumatografia, tá? Nós temos um exemplo disso, a Bíblia, naquela passagem dos 10 mandamentos, né? E ainda um exemplo bem complexo, porque não se escreveu na folha de papel, se escreveu na pedra, né? Esse é um exemplo típico da pneumatografia, ok? E, por fim, temos o fenômeno da pneumatofonia. É a voz direta. É também raro e quase sempre espontâneo. E só muito raramente pode ser provocado. Vamos contar uns causos, né? Mostrar umas psicografias, contar uns causos. Uma vez a gente passou por uma experiência dessa da pneumatofonia, né? Onde você ouve a fala de espíritos sem vê-los, né, propriamente dito, sem perceber via a incorporação de um médium.
eu tive uma passagem assim muito significante. A gente foi fazer um rito de Umbanda numa encruzilhada, foi fazer uma oferenda para a esquerda, né? Foi firmar, fazer a entrega de uma firmeza para o guardião que trabalha, que utiliza a minha matéria para trabalho, são 7 encruzilhadas, e a companhia. E aí nós preparamos tudo com a orientação nessa época eu frequentava a casa do pai Wagner, ao qual deixo o meu abraço aqui e peço sua bênção. E nós fomos fazer essa oferenda para as suas 7 encruzilhadas no meio de um canavial, aqui em Indaiatuba. E eu não conhecia o lugar, nunca tinha ido, né? Era novo, inclusive, aqui em Indaiatuba. E a gente foi. Ele falou, nós vamos num lugar assim, assim, assado. Eu falei, beleza. Chegamos lá, colocamos as coisas, né, na encruzilhada do canavial, tal. Muito bonito, tudo muito bem feito, feito com muito amor, muito coração, tal. Tinha umas velas, né, que nós fomos acender. E conforme eu abaixei e risquei o palito e acendi a vela, eu comecei a ouvir não só vozes de espíritos, mas eu comecei a ouvir o som de vários atabaques tocando. E aquele som era muito nítido, né? Como se eu colocasse uma música agora aqui, de fundo, como a gente punha antes de nos proibirem. Aquilo muito nítido, tocando, e vozes cantando, que eu não conseguia identificar quais eram os pontos, porque não era em português. E aí eu acendi aquilo, comecei a ouvir aquele barulho e tal, tudo, e eu olhei pro Wagner, né, ele estava de pé assim, ele deu um sorrisinho assim, né, falei, você tá ouvindo isso? Ele falou, tô. Eu falei, então tá, né, não tô ficando louco, eu pensei, né, e passou. Mas na minha cabeça, eu falei, bom, deve ter algum terreiro aqui perto, né? E os caras resolveram começar os trabalhos, né? Que legal, que bacana. E aí o Wagner fala, depois quando acabou tudo, tá, a gente foi embora, eu falei, ô Wagner, tem algum terreiro ali perto que, né, os caras começaram o trabalho aquela hora, tal, tal. Aí ele rachou o bico, né? Aí ele deu muita risada, tal, ele falou, cara, vou te trazer aqui durante o dia. Depois de um tempo, de fato, ele me levou. Gente, era canavial que não acabava mais, sabe? Pra lá, pra cá, pra lá, pra trás. Não tinha a mínima possibilidade de ter um terreiro ali do lado, né? Então, eu fiquei maravilhado, né? Ao mesmo tempo que eu sou meio medrosão, né? Mas eu fiquei maravilhado, que eu falei, gente, bem naquela hora que eu fiz riei aquela firmeza, começou a tocar e cantar uma cantoria de pontos que eu não entendia, mas eu percebi assim que, sabe, uma coisa muito bonita. E hoje eu me atentando a pneumatofonia, né? Tive a oportunidade dessa experiência, dessa vivência nessa vez, tá? É rara também, foi a única vez que aconteceu comigo, né? Mas é isso aí. Sobre a psicografia, logo que eu comecei o meu desenvolvimento, quando eu fiz o curso de médiuns, eu tive a oportunidade de ir, quando você começa a desenvolver, no segundo ano você começa a fazer alguma prática mediúnica, né? E aí eu falei, eu quero ir para a mesa, né? E no começo, de fato, eu tive essa vivência, sabe, da mão tremer e tal. E aí eu trouxe para vocês verem, eu vou ver se eu consigo pôr aqui, ó, uma das primeiras
psicografias que vieram através da minha matéria, das minhas mãos. Isso aqui é maio de 97, já faz um tempinho, né? Aqui uma outra, tá vendo? Então, de fato, eram esses garranchos, assim, que parece exame de, né, coração, né? Eu lembro daquele dia que eu desenhei, lembra? Aí, por exemplo, no dia 28/6, já começou a querer sair alguma coisa assim, ó, tá vendo? Algumas palavras, né? Mas assim, dentro do processo que eu passei lá, era tudo assim, no pouco a pouco, tá ok? E aí depois eles foram, os instrutores do curso tal, foram falando que era para eu, né, ter mais calma, para eu me centrar, para eu buscar entender o que eles estavam passando, para que eu não precisava ficar, né, nessa agitação do braço tal, tudo. E aos poucos, aí foram começando a sair de fato aí, as primeiras linhas, né? Tá ok? Para que eu estou trazendo isso para vocês? Hoje pode deixar, só para mais ou menos ter uma ideia. Hoje, quando a gente faz esse tipo de atividade aqui na Cia Carandache, eu, entre aspas, queimo algumas etapas, tá? Porque eu falo para os médiuns que frequentam aqui que essa psicografia de escrita mecânica, de esperar para ver se o espírito vai pegar a tua mão e sair escrevendo sem que você saiba o que se passa, tal, tudo, sabe? É algo que já não é mais necessário que seja assim, né? Então eu falo, vamos entrar no processo mediúnico, no processo de sintonia com a espiritualidade e permitir receber a informação e passar para o papel, né? Então aqui a gente quebrou algumas, como é que se diz? Quebrou algumas etapas. Pulou? Não pulou, né? Mas simplificou a teoria para que os médiuns pudessem desenvolver de uma forma mais plena, tá ok? Então, é a velha história. Como é que se pode fazer uma atividade de psicografia? Aqui eu sempre digo para os médiuns que, quando acontece, já foi programado para aquele encontro que iria haver este momento de psicografia, certo? Então, a egrégora que auxilia aqui nos trabalhos da Cia Carandache. Boa noite, Juliana, tudo bem? A egrégora que auxilia aqui, o que ela faz? Ela já vem com os espíritos que vão se comunicar através da psicografia. Entende? E aí os médiuns, é feito um preparo, passada essas informações, né, que é só ele se concentrar, é só ele entrar na sintonia como se fosse entrar na sintonia para uma incorporação de um guia, por exemplo, né, e se permitir. Por quê? É um trabalho específico. Não vão vir espíritos zombeteiros, brincalhões, mistificadores, etc., entrar onde não são convidados, né? Estão vindo da mesma forma que somos aprendizes aqui, dentro de um grupo de estudos mediúnicos, vem também aprendizes de lá. E esses é que vão passar as mensagens.
e aí flui muito tranquilamente o trabalho de psicografia, tá ok? Essa é a nossa primeira parte. Depois também tem um outro item que não entra no curso, porque é mais novo, que é o quê? A psicopictografia, que é a famosa pintura mediúnica. Onde a espiritualidade vem e pinta. Tá? Pinta, por vezes traz mensagens. Olha que bonito isso aqui. É de 97 também. Eu peguei logo do comecinho para a gente poder ter uma ideia de como foi esse processo, né? Que todo amor, luz e verdade do Pai emanem sobre vós. Muito bacana isso. Tá? E aí, alguém pode estar perguntando aí, ô Darcio, você tem todas as suas mensagens guardadas desde quando você começou? Eu vou dizer que sim, tenho tudo guardado, sabe? Por quê? A gente não ouve sempre que mediunidade é disciplina? Então, né? A disciplina também está nisso, né? Na forma que você guarda a sua vivência, a sua experiência. Então tem assim, ó, 97, aqui, ó, 98, 99, aqui já é 2003, né? E por aí vai, né? Até as que foram feitas já aqui na Cia Carandache, né? A gente tem aqui todo um histórico, toda uma vivência que foi guardada com muito amor, né? Isso faz parte do seu aprendizado, do seu crescimento. Boa noite, Soledad, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem. Vamos para a parte B. Missão do médium. Diz aqui, a gente resume, né? Óbvio, né? A gente pega o capítulo aqui e dá uma resumidinha. Boa noite, Peter. Tudo bom, irmão? Espero que esteja tudo bem contigo, com a Ju, com o meninão. Pedro, né? Sabe que eu, para nomes, sou meio, né, complicado. Oi, Bárbara, tudo bem? Bárbara Paloma. Coloquei teu nome no livro de orações hoje também, viu? Missão do médium. Todo aquele que encarna neste planeta, incumbido de desenvolver uma tarefa e cumpre o seu dever, não se perdendo na ociosidade e nos vícios, está cumprindo o encargo de uma missão e, desse modo, palmilhando a senda do progresso espiritual, contribuindo para que haja uma melhoria nas condições de vida do mundo. Cara, olha que profundo isso, né? Ah, eu vou lá pro terreiro, eu já não tô com vontade, eu já não, sabe? Cara, vamos enxergar de outra forma, meu, sabe? Vamos enxergar sempre como uma oportunidade, uma abençoada oportunidade. Não importa se, sabe, é na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Espiritualismo, se é na igreja, se é no templo, né? Não importa. O que importa é que quando você for fazer algo que é para você, para sua evolução espiritual, saiba da importância disso. Saiba do quanto isso é algo para o seu crescimento. E ao mesmo tempo, do quanto isso envolve o mundo ao seu redor.
Olha a responsa, sim, mas não é só olha a responsa. Olha a oportunidade, né? Todas as missões têm os seus encargos, as suas responsabilidades definidas e obedecem aos imperativos das leis divinas. Muitas pessoas aspiram a ocupar posições de maior relevo, mas desconhecem, muitas vezes, os pesados ônus que acometem aqueles que as desempenham. O homem deve contentar-se com as tarefas que desempenha em qualquer ramo de atividade humana. Deve sempre ter em mente que o arado que prepara a terra para a semeadura é irmão da pena que escreve. Não existem personalidades notáveis no mundo sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros, que se apagam pouco a pouco para que elas se destaquem entre os homens, elevando-se na evidência terrena. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Deus nos ensina a todos a base de todo trabalho e sabedoria é o amor, compenetrando-nos de que o mais alto privilégio é o de servir a humanidade. A propósito, convém aqui lembrar que Jesus Cristo, desempenhando a mais elevada e penosa missão terrena, disse claramente ter vindo para servir e não para ser servido. É engraçado que eu vou lendo isso e vou pensando em tantas situações que a gente vive no dia a dia, né? Você lê um negócio assim tão en passant e você vê no dia a dia a gente se enveredar, a gente se deixar levar por tanto orgulho, por tanta soberba, né? Muitas vezes os nossos pares, os nossos comuns, enredados numa auto-obsessão de supremacia que vai justamente contra aquilo que ele deveria estar expondo, né? A posição, muitas vezes, né, diz assim que quanto mais alta a sua posição dentro da sociedade e principalmente dentro de um caráter religioso, mais humilde deveria ser a sua postura. Não no sentido de tem que ser humildezinho para ser bonitinho, mas no sentido de compreensão da sua posição diante da humanidade. Muitas missões terrenas são entrecortadas de amargos sofrimentos, mas aquele que desempenha e confia na justiça divina não desconhece ser tudo isso necessário para a própria elevação na escalada do progresso espiritual. É assim. É assim. Depois entraríamos aqui com o desenvolvimento prático mediúnico, mas isso vai ficar para um outro momento, quando pudermos estar nas reuniões presenciais, né? Nós não podemos abrir um mediúnico aqui via online porque vai ficar estranho. Ah, você é contra? Não, eu não sou contra não, viu? Não sou contra não. Porém, é necessário equilíbrio, né? É necessário sensatez para não se deixar levar pela vaidade, né? Para não se deixar levar por
pelo nosso ego, né? Eu peguei aqui uma mensagem, a última aqui da pasta, dia 28/3, provavelmente de 2019. E diz assim: o importante é sempre o bem, sempre o amor que depositamos na vida, que doamos aos nossos e a todos ao nosso redor. Amor sem contrapartida, amor sem cobranças, amor por amor. Você vê, eu peguei aleatório e olha que complemento, né? Que grande finale para o nosso estudo hoje, que foi sobre a psicografia, não é verdade, gente? Eu espero aí que nós possamos ter elucidado aí um pouco mais a respeito do tema, né? Que é um tema maravilhoso, né? Essa possibilidade aqui na Siakarandashi nós abrimos essa possibilidade do trabalho com a psicografia. A gente se reúne aqui na sala de casa e fica bem aqui na porta da rua aqui, né? Então às vezes os nossos vizinhos exageram um pouquinho na dose. Nós abrimos aqui esse trabalho de psicografia, né? E é um trabalho maravilhoso porque é muito legal você ver de repente o pessoal assim falar: eu jamais imaginei que eu conseguiria escrever alguma coisa, e de repente sai, né? Vem as mensagens. É uma questão de predisposição, é uma questão de boa vontade, é uma questão de sintonização com a espiritualidade, sintonização com o trabalho que está acontecendo. De repente acontece, né? Sempre lembrando que é necessário ter um propósito, né? Fazer por curiosidade, fazer para saber se eu tenho esse dom, fazer por fazer, não faça. Não desperdice seu tempo, não desperdice o tempo da espiritualidade, né? Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó, uma outra pintura mediúnica, ó. Deixa eu tirar aqui, eu posso aproximar mais. Ó, tá vendo? Essa aqui é uma outra pintura mediúnica. Infelizmente nós não temos a data dessa pintura, mas eu sei que é algo em torno... Oi, desculpa por a mão assim, gente do céu, coisa feia. É algo em torno de uns 20 anos, talvez um pouquinho mais, né? E é interessante que nós frequentávamos um grupo, isso depois que eu fiz os cursos no kardecismo, né, no espiritismo, e comecei a conhecer a Umbanda. Eu frequentei um grupo que era na casa da... Nossa, me deu um... Era um minutinho só. Não. Nossa, me deu um branco agora. Daqui a pouco eu lembro. Da mãe Lúcia. Ô pai. Da mãe Lúcia. Desculpa, mãe, aqui. Tô ficando velho. E foi uma das melhores vivências que eu tive na minha vida, porque a gente já tinha toda a teoria do espiritismo e lá nós pudemos ter uma vivência muito aberta, né? Não só a aproximação das atividades com a Umbanda, mas uma vivência muito aberta, em amplos sentidos. E lá rolava psicografia, rolavam palestras, rolava a pintura mediúnica.
E um dia saiu essa pintura desse cigano. E muito tempo depois é que eu iria saber que é um dos ciganos que me auxiliam na minha caminhada espiritual. É muito interessante isso, sabe? A gente frequentou um grupo de pintura mediúnica e lá a gente, né, graças a Deus, pôde vivenciar ali junto com eles, tal. Naquela época eu não cheguei a pintar, mas cheguei a fazer o trabalho como se fosse de cambono, né, de sustentação. Então tive muito contato assim com a espiritualidade próxima, observando eles trabalharem, eles conversando conosco. E esse trabalho é incrível, porque tinha um médium lá, por exemplo, que ele pegava, tinha folha assim de papel, ele pegava duas folhas de carbono e ele descia assim no papel. A hora que ele acabava de descer, tinha um rosto assim nítido no desenho assim, sabe? E era impressionante, era uma coisa bonita assim, sabe? Eram rostos assim muito bonitos, bem feitos e tal. E no carbono ali, traçada rápida, né? Papel carbono é um papel que você usa para copiar. Tipo, você põe uma folha, põe o carbono e aqui tem outra folha, aí você vai riscando na de cima, sai na de baixo. Ah, entendi. E aí o que aconteceu? Um dia ele explicou, ele falou, cada vez que eu pego o carbono e ponho na folha, um espírito é como se ele se projetasse o rosto dele assim, no papel, e eu só vou passando aquele carbono e marcando as partes de relevo. Então sai o rosto daquele espírito que está no... Cara, era maravilhoso. Foram muitas vivências assim sensacionais. Tá? E a atividade com a espiritualidade, quando você busca lugares que tenham um propósito sério, um propósito que tenha evolução, você tem assim experiências que são incríveis, né? Incríveis. Aí a gente teria história para contar assim para entrar a noite adentro, né? Mas não é o caso. Agora é o caso de já irmos finalizando esse nosso encontro de hoje. Infelizmente. Infelizmente. Então, nós vamos fazer agora as vibrações, tá? E vamos depois fazer a oração de encerramento, tá? Se alguém depois quiser estar colocando o nome para a gente colocar aqui no caderno de orações, ó, tá vendo? Vou passar assim por cima só para você ter uma ideia. Pode estar mandando nome dos... o seu próprio nome, nome de pessoas familiares seus, né? Às vezes está com uma doença, está com algum problema lá específico, não precisa dizer que tipo de problema, não precisa dizer se é doença, não precisa dizer nada disso, tá? Pode deixar, filho. Só dá um nome, a gente põe, né? Tem o lado que a gente põe aqui para os encarnados, tem outro lado que a gente põe para os desencarnados, né? E vibra por eles. E depois a gente deixa esse livro em aberto a semana toda aqui, né? Porque a gente tem certeza que a espiritualidade estará aí atuando e vibrando. Às vezes no decorrer da semana aparece um outro nome, eu venho e coloco, né? A gente sabe do trabalho da espiritualidade, sabe que não nos desampara, né? Até por vezes nós vacilamos em nossa fé, como lemos hoje a respeito da fé, né? Mas nós temos lá no fundo que estão sempre conosco e estão sempre nos guardando e protegendo. Tá certo? Vamos então às vibrações, como sempre fazemos aqui. Todos podem estar participando, nos auxiliando, né?
Vamos fazer as vibrações com os nossos olhos abertos, ok? E vamos primeiro fazer a captação de fluidos. De que forma? Nos posicionamos confortavelmente na cadeira, colocamos as nossas mãos para o alto, mas pode apoiar no braço da cadeira para não doer. E aí, nós imaginamos aqui, através do pensamento, com os olhos abertos mesmo, que estamos pegando do ar, do universo, de Deus, as energias que são boas, que estão espalhadas no ar. Energias de cura, energias de harmonia, energias de paz, de felicidade, de positividade, energias de luz, luz ao pensamento, luz aos olhos, luz aos ouvidos. E vamos sentindo essas energias vindo para as nossas mãos, se acumulando aqui em nossas mãos. E aí nós vamos mentalmente também emanando de nós a nossa energia, fazendo a nossa parte nesta vibração. Colocando junto desta energia que estamos captando do universo, nossos pensamentos de amor, de paz, de felicidade, de cura, de equilíbrio, equilíbrio moral, equilíbrio espiritual, equilíbrio material, harmonia. Vamos misturando, sentindo essas energias se misturarem aqui em nossas mãos. É que hoje nós estamos dividindo a câmera, mas a outra mão está aqui. E aí sim, vamos imaginar os nossos espíritos amigos vindo retirar um pouquinho desta energia de nossas mãos, para poderem estar levando a quem precisa. As pessoas que se encontram hospitalizadas, as pessoas que se encontram doentes, que se encontram em depressão, que se encontram perdidas sem um rumo na vida, e que a espiritualidade possa derramar nelas esses fluidos em forma de bálsamos salutares, aliviando-as, tranquilizando-as, trazendo um renovar de energias, um renovar de esperança. Que essas vibrações possam ser levadas aos manicômios, aos sanatórios, às casas de detenção, aos orfanatos, aos asilos, possa ser distribuída a todos que lá se encontram, acalentando seus corações, suas mentes, suas almas. Possa ser levada aos nossos dirigentes, todo o planeta, a que busquem mais amor, menos disputa, melhor distribuição de rendas, menos egoísmo. Possam ser levadas a todos que hoje se encontram candidatos a um posto no governo, e aos que vierem a conseguir uma candidatura, que tenham juízo, que tenham bom senso, que tenham discernimento. E por fim, que a outra parte desta energia, destas vibrações que ficaram em nossas mãos,
nós possamos nós mesmos trazer para nós e derramar por sobre o nosso corpo físico e que essas energias possam adentrar em nosso campo espiritual e serem absorvidas pelo nosso perispírito e serem entregues ao nosso corpo físico, a cada célula existente em nós, levando toda a boa energia a qual necessitamos, quer seja para o nosso equilíbrio, quer seja para a nossa saúde, quer seja para qualquer partezinha desgastada, que seja agora, nesse momento, renovada. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, agradecidos por mais este encontro, agradecidos por mais esta oportunidade, deixamos a nossa gratidão a Deus e a espiritualidade que esteve presente, nos auxiliando, nos guardando, nos protegendo, nos intuindo e orientando. Possamos estar novamente semana que vem juntos, vibrando com muito amor, com muita harmonia e evoluindo. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Imensa gratidão.